Falando de Blumenau, a prefeitura terá muito trabalho para recuperar os estragos provocados pela chuva. Todos os bairros foram prejudicados de alguma maneira, seja com deslizamentos ou com um buraco nas ruas. Para saber mais como está a programação nesse sentido de operação tapa-buraco, eu recebo aqui o diretor da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana de Blumenau, o Robson Soares. Boa tarde, Robinho, seja bem-vindo à RIC-TV Record. Quanto tempo deve levar aí a sua secretaria, que tem o comando do Marcelo Schrupp, para dar aí pelo menos uma amenizada no sofrimento do blumenauense? Olha, boa tarde, Alexandre José, boa tarde a quem nos acompanha. Primeiro, te agradecer em nome da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana da nossa cidade a oportunidade que estamos tendo de tratar de um tema tão importante como a manutenção das vias públicas da nossa cidade. Nós enfrentamos nos últimos 90 dias praticamente 82 dias de chuva, o que dificulta tecnicamente a implantação e a possibilidade de atuação das nossas equipes de manutenção na recuperação dos danos causados pela chuva. Sejam nas vias pavimentadas, que nós temos a operação tapa-buraco, mas também nas vias não pavimentadas, onde é o grande problema que a gente enfrenta. Nós temos na nossa cidade 430 quilômetros de vias não pavimentadas. E a gente realmente enfrenta dificuldade muito grande em função de poder aplicar o macadâmio, um material de recuperação e recomposição desse pavimento de maneira adequada, ocasionando os transtornos que a gente acompanha no dia a dia através dos meios de comunicação. Mas ao longo de hoje, sábado e domingo, as nossas equipes vão ser intensificadas, vão trabalhar de forma intensa para poder, no mínimo, minimizar e de forma paliativa em alguns locais garantir o acesso e a trafegabilidade de todos os moradores. É o que a gente percebe que não tem, como eu falei aí na introdução da reportagem, da nossa entrevista, não tem situação que o bairro tal mais atingido, enfim, evidente que as ruas que não têm pavimentação sofrem mais, mas na questão da conservação, buracos por toda a Blumenau, né, diretor? É verdade, Alexandre, isso causa tristeza para nós da Secretaria também, porque a nossa missão diária é poder atender as demandas da comunidade. Essa nossa missão é isso que mais nos valoriza, e quando a gente não consegue atender a demanda da forma que a sociedade precisa, quer e necessita, isso também causa problemas internos, porque a nossa vontade é poder ajudar e colaborar. Mas o tempo realmente prejudicou, é difícil, né? Veja as vias de asfalto pavimentadas, o estado de Santa Catarina tem enfrentado dificuldades, os municípios não é diferente. Então, se no asfalto a gente já enfrenta dificuldades com tapa-buraco, os problemas que a chuva traz, muito maiores ainda são os problemas enfrentados naquelas vias não pavimentadas e que precisam de uma atenção maior do poder público. Bom, a gente vai pontuar algumas coisas que são importantes aqui. Eu quero começar pela Rua Carlos Splitter, porque ontem recebemos um vídeo, e para quem não sabe onde fica a Rua Carlos Splitter, ela está posicionada na continuidade da Rua Itapuí, bem em frente ao Morro do Quartel, uma transversal da Rua Amazonas, região sul de Blumenau, bairro Garcia. Então, quer dizer, está bem detalhado. Põe na tela, por gentileza. O pessoal de lá mandou um vídeo pra gente ontem e eu queria a sua análise como engenheiro e diretor dessa secretaria que é responsável pela manutenção e conservação da cidade. Eles vivem um problema crônico há anos lá, né? E a reclamação da população da Carlos Splitter, inclusive, é que foi colocado um macadame lá com péssima qualidade e aí os transtornos estão sendo observados e podem ser constatados nessas imagens aí. Qual a explicação para esse pessoal? Olha, José, essa imagem é triste, né? Não só para a sociedade, para a comunidade, para você, mas como para nós também, que somos os gestores de uma secretaria importante que tem que fazer o atendimento a essa necessidade. A Carlos Splitter, como algumas outras vias da nossa cidade, tem uma geografia difícil, né? A aclividade ou declividade muito intensa. Topografia bem complicada, dificulta a realização de algo que a solução definitiva seria a pavimentação dessa via. Mas enquanto isso não acontece, é a responsabilidade da nossa secretaria, específica da minha diretoria, manutenção. Nesse caso específico, houve a raspagem do material que era colocado sobre o pavimento natural dessa via. Então a gente tem uma mistura tanto do macadame quanto da terra natural, o que causa esse tipo de transtorno. Ontem mesmo, Alexandre José, nossas equipes foram ao local. Nós aplicamos pó de brita, aplicamos brita, né, rocha britada em alguns pontos, tem algumas fotos hoje. Eu pessoalmente estive lá ontem, estive hoje, essas fotos fui eu que realizei lá na Carlos Splitter, juntamente com as nossas equipes de manutenção, para poder amenizar. É uma solução paliativa, não é definitiva, até porque o solo ainda está muito encharcado, né? A gente ainda tem algumas dificuldades, mas a previsão é de que até pelo menos na quarta-feira, semana que vem, o tempo permaneça estável, a gente vai continuar dando a atenção necessária nesses casos. Então esse assunto está amenizado. Agora é outra situação também que ficou aí um bom tempinho, no sentido de que é um corredor de serviço que tem aqui na rua, aqui em Blumenau, a Rua João Pessoa, com a Brunelli, que é o Morro da Companhia, com o João Pessoa, e tinha esse buraco aí, agora já foi fechado pela manhã. Mas é o tempo que tem que estar bom para poder executar o serviço, não asfalto não dá liga. A chuva impossibilita tanto o macadame, a aplicação do macadame, quanto no caso da operação tapa-buraco. Você tem que ter o tempo seco adequado para poder fazer a aplicação tecnicamente adequada. Assim que o tempo permitiu, as nossas equipes já foram a campo,
com o apoio de todas as nossas empresas que prestam serviço terceirizado ou não, e realizamos hoje pela manhã a manutenção da descida do Morro da Companhia, assim chamado normalmente pelos nossos moradores, mas onde a gente está atuando, procurando realizar da forma mais intensa, mais rápida, com a maior agilidade possível para poder atender todas essas demandas. Eu queria tirar uma curiosidade do nosso telespectador, minha também. Nós temos o pessoal do Gaspar Alto, que vem reclamando da Rua Brusque, mas a Rua Brusque pertence a Blumenau também. Né? Inclusive com dificuldades, pessoas transitarem por lá a pé, de carro, ônibus nem sobe muitas vezes, são pessoas prejudicadas, não é? Como é que funciona a situação lá na divisão da história, ou seja, Blumenau, Gaspar, evidentemente a gente sabe que cada um tem a sua responsabilidade, mas a parte que compete é Blumenau. Olha, Alexandre José, a Rua Brusque, assim como outras vias da cidade, passam pela mesma dificuldade. A Rua Brusque tem um adicional de problema que ao final dela tem um local onde as empresas de leve entulho depositam o seu material, né? É um local que é ambientalmente liberado. Então tem um fluxo grande de caminhões com grande peso, então dificulta e danifica ainda mais aquela via. Mas a nossa secretaria já tem programado, assim que o tempo permitir, nós precisamos pelo menos uns 10 a 12 dias de tempo bom para realizar lá uma grande ação de manutenção prolongada. Nós vamos aplicar rocha britada com rolo compactador, com pó de brita, para poder garantir uma maior durabilidade da manutenção daquela via. E dando certo lá nessa situação, a gente vai poder aplicar também em outras vias da cidade. O secretário da secretaria que o senhor pertence, da manutenção, conservação e manutenção urbana, Marcelo Schurb, está em Brasília e já tem uma liberação de valores, inclusive de estragos. Vejam só como é que é a situação. Nem conseguimos a cidade se recuperar das chuvas fortes, do temporal no começo do ano, inclusive Velha Grande, já temos essa dificuldade de cheias de buracos na cidade. Mas liberou quase R$500 milhões ontem também para esses estragos que nós tivemos no começo do ano, né? É verdade, né? Reconhecer o trabalho do secretário Marcelo Schurb, está em Brasília. São recursos provenientes das ações que ocorreram na Velha Grande, ainda em março, início de março, a gente teve lá uma enxurrada. Em janeiro tivemos no Garcia e Progresso, não conseguimos recursos referente àquela enxurrada, aquele evento, mas agora da Velha Grande veio aproximadamente R$500 milhões para ser aplicado especificamente na recuperação daquele trecho. Mas novamente a cidade é atingida mais uma vez pela chuva constante, chuva forte, dificulta realmente nossa atuação e a gente depende do governo federal e estadual para poder minimizar e melhorar a nossa atuação dentro da cidade. A gente vai continuar cobrando aqui na TV Record, já no meio-dia, inclusive esse mutirão desse final de semana para poder dar uma amenizada no sofrimento da cidade de Blumenau. Obrigado pela participação. Eu que agradeço em nome da nossa secretaria, de todo o corpo técnico que lá atua. Nossa secretaria é formada basicamente e na sua maior parte por funcionários de carreira que conhecem a cidade, tem a sua dedicação no dia a dia e também volto a frisar aqui o nosso respeito ao cidadão que está passando por essas dificuldades e a nossa intenção em poder minimizar e diminuir esses impactos. Obrigado mais uma vez pela participação. Conversei com o Robson Soares, que é diretor da Secretaria de Manutenção, de Conservação e Manutenção Urbana de Blumenau. Evidentemente que o cidadão está em casa agora, a gente paga os impostos, a gente quer a qualidade. Agora espera que o tempo também colabore e a gente vai cobrando por aqui. Vamos trocar o assunto.